Boa noite, eu sou o André. E se eu disser para você que eu tenho um dom de ser cowboy? Possivelmente, você poderia dizer, olha André, eu estive atento em toda a série Dons, e eu não vi em nenhuma das listas de dons que vocês apresentaram o dom de cowboy. Gente, na verdade, existem coisas que nós temos habilidades naturais para fazer, ou gostamos de fazer. E muitas vezes nós podemos confundir isso chamando de dons. Mas na verdade, existe dom e existe talento, habilidade. Um talento ele é resultado de genética ou de treinamento, enquanto um dom espiritual ele é resultado do poder direto do Espírito Santo sobre nós. Qualquer pessoa cristã ou não pode possuir certo talento, enquanto que nós, apenas nós, que somos discípulos de Jesus, podemos possuir dons espirituais. Embora ambos, talentos e dons espirituais, devam ser usados para a glória de Deus e para ministrar uns aos outros, os dons espirituais eles se focalizam exclusivamente no serviço uns aos outros na igreja e para apresentar ao mundo o amor e o poder de Deus. Enquanto que os talentos, eles podem ser usados para objetivos completamente não espirituais, para si próprio, para a exaltação do próprio nome. Por isso é importante diferenciar. Por exemplo, não existe um dom de tocar um instrumento musical. Quantos aqui foram ministrados nessa noite pela equipe de adoração da nossa igreja? Gente, eu fui. Porém, não existe um dom de tocar um instrumento musical. O que existe é uma habilidade que foi treinada, desenvolvida, e que ela é consagrada, oferecida a Deus, para que Deus use para a sua honra e para a sua glória. É o que nós chamamos de habilidades consagradas ao Senhor. Mas é diferente de dom. E consagrar significa oferecer. Oferecer a Deus. Outros dizem, por exemplo, eu tenho um dom de jogar futebol. Ranulfo está por aí? Ranulfo? Ranulfo, eu preciso te dizer que isso não é um dom, Ranulfo. Tu pode chamar de uma habilidade diferenciada. Mas não é um dom. Né? Nós temos aqui a nossa lista de dons, que com muito temor e humildade nós utilizamos para falar sobre os dons. O que você vai fazer? O que você está fazendo com o presente espiritual que Deus deu para você? Deus te deu uma habilidade, talvez algumas habilidades naturais, outras que você desenvolveu. E quem sabe Deus te deu um dom. Eu queria mostrar para você a foto de um homem chamado Adrian Pearce. Um homem de 60 anos, que sofreu uma desilusão amorosa quando estava no ensino médio, ou seja, quando ele era adolescente. Quem já sofreu uma desilusão amorosa quando era adolescente ou quando foi adolescente? Gente, não estou sozinho aqui, né? Nem o Adrian, né? Todos nós já passamos por isso em algum momento, né? E se você é adolescente, prepara o coração que vai vir muita coisa aí, tá? Até aí não tem nada de novo na vida dele. Ele passou por uma desilusão amorosa como cada um de nós em algum momento já passou, e se não passou, vai passar. Contudo, ele ganhou um presente de despedida da sua namorada, um presente de Natal. E ele ganhou esse presente da sua ex-namorada chamada Vicky. E ele guardou esse presente durante 47 anos. Um detalhe, sem abrir o presente. Sabe quando alguém dá um presente para você? O que essa pessoa espera que você faça? Abra o presente. Queridos, o objetivo nosso com a série Dons é que você descubra o dom que Deus colocou em você.
O objetivo nosso é que realmente você entenda que Deus colocou em você um dom para você manifestar ao mundo o amor dEle e o poder dEle. E o próprio Deus. E você precisa abrir o presente que Deus te deu. Revelar esse Deus através daquilo que Ele deu para você. Por isso, na série nós falamos sobre o que são dons espirituais. Como nós podemos obtê-los. Nós falamos também sobre os dons. Eles vão ser usados nessa terra até que venhamos a alcançar o quê? A plenitude de Cristo. Por isso, gente, existem dons que Deus levantou também para a liderança, para que a liderança possa usar para capacitar a igreja do Senhor Jesus, para que essa igreja possa crescer e uns aos outros servirmos, em amor e em graça. Falamos também sobre colocar os nossos dons em ação. A penúltima mensagem do Shane, ele diz que o sentido da vida é servir. O sentido da vida é servir. E a última mensagem ministrada pelo pastor Técio diz que os dons de línguas, revelação e profecia, como é que a gente pode entendê-los? Foi sobre isso a mensagem. E hoje eu gostaria de falar um pouquinho sobre aqueles que receberam Cristo como Senhor no seu coração. Eles também receberam um dom, ou pelo menos um dom espiritual. Algo do Senhor, um presente de Deus. O dom significa uma graça, uma manifestação do Espírito na nossa vida, distribuído segundo a vontade de Deus. Então, eu preciso falar para você uma frase, eu quero que você ouça, e depois eu gostaria que você repetisse comigo. A frase diz assim: quem tem Cristo, pode repetir? Quem tem Cristo, tem pelo menos um dom. Vamos de novo? Quem tem Cristo, tem pelo menos um dom. Agora você diz assim: mas eu também? Repete comigo: mas eu também? É sobre isso que eu quero falar com você nessa noite. Não tem ninguém que tem todos os dons, mas no mínimo temos pelo menos um dom. Então isso quer dizer que se você fez lá o seu teste de dons, e você me procurar e dizer assim: André, tu não vai acreditar, eu fiz meu teste de dons, e eu tenho todos os dons. Aí eu vou ter que olhar para você e vou dizer assim: vem cá então, que eu preciso mudar o teu nome. A partir de agora você se chama Jesus. Porque é só Jesus que tem a plenitude de todos os dons. Tudo vem dele, ele é a plenitude. Mas nós temos pelo menos um dom. Se você aceitou Cristo como Senhor da sua vida, você tem pelo menos um dom. O Espírito de Deus, ele não apenas nos dá uma certeza de que somos salvos, de que somos dele, mas também concede dons espirituais para que possamos, como discípulos de Jesus, servir ao Senhor, realizando aquilo que ele quer na igreja e fora da igreja, na família e fora da família, na nossa vizinhança e no mundo. Eu gostaria também de falar hoje sobre um sentimento que por vezes pode aparecer no meu coração e no teu. Apesar de nós sabermos que se temos Cristo, eu me torno parte do corpo de Cristo, e eu recebo uma habilidade, um dom, para manifestar esse amor no corpo, e também no mundo, e manifestar o amor de Deus. Porém, mesmo sabendo dessa verdade, ou dessas verdades, muitos de nós agimos como quem recebe um presente e não abre. Muitos de nós agimos como quem recebeu um presente, mas nunca abriu. Eu queria que você pudesse ver um vídeo comigo. É um vídeo que eu já vi muitas e muitas vezes. Talvez eu tenha até as frases gravadas na minha mente. O quê? Para, cavalinho! Para! Senta! Eu disse pra sentar! Senta! Mesmo! Pois é! Tem uma cobra na minha boca! É você! Dá pra parar? O mineiro disse que um dia você viria! Pelas barbas do profeta! O mineiro!
Ele vai querer te conhecer. Woody, dá um oi aí pro mineiro. É uma caixa. Ainda está na caixa. Nunca foi aberta. Me vira bala no alvo, para eu poder ver. Nossa, o filho pródigo voltou. É você, é você, é você. Agora você entendeu porque eu tenho as frases decoradas. Eu vi muitas e muitas vezes esse vídeo com as crianças. Mas você percebeu o que aconteceu nesse vídeo? Como que nós podemos usar os nossos dons? Primeiro, nós podemos não usar. Podemos tratar os nossos dons como um colecionador de brinquedos que sabe o que tem na caixa, mas nunca abre para usar. Ou talvez nós podemos usar os nossos dons cada vez mais para afiá-los e torná-los cada vez mais úteis na mão de Deus, de maneira que Deus use a nossa vida. Ou podemos tratar os nossos dons como um personagem muito conhecido na Bíblia, que tratou, no início da sua jornada com Deus, quando confrontado com a oportunidade de servir, ele tratou os dons como alguém que acha que não pode ter, que acha que não é para ele, que acha que é para outro. Eu quero ler essa história hoje para você. Eu quero usar essa história e as reações desse personagem para chamar a nossa atenção, para que possamos perceber as nossas reações em relação aos dons que Deus colocou na nossa vida. O contexto desse texto que eu vou ler é o encontro de Moisés com a sarça, que não era consumida pelo fogo, onde ele é atraído pela presença de Deus, mas ele não está disposto a andar na presença de Deus. Como muitos de nós, que talvez podemos fazer e viver desse jeito, ao não se mover diante da possibilidade de andar nos desafios que Deus está nos dando. E muitas vezes nós podemos agir como Moisés agiu, pelo menos no início da sua jornada. Nesse encontro com a presença de Deus é onde Moisés recebe o desafio para se levantar e livrar Israel. Vamos ver como é que ele reagiu? Eu queria te convidar a abrir a tua Bíblia em Êxodo, capítulo 4, versículos de 1 a 17. A versão que eu vou estar utilizando aqui é a NVI. E eu convido você a abrir a sua Bíblia, Êxodo, capítulo 4, versículos de 1 a 17. Aqueles que acharem, podem dizer, André, achei. Quem não achou, diz, me espera um pouco mais. Vamos ler? Vai aparecer aqui no telão. Diz assim, Moisés respondeu, e se eles não acreditarem em mim, e nem quiserem me ouvir e disserem, o Senhor não apareceu a você? Então o Senhor lhe perguntou, que é isso na sua mão? Uma vara, respondeu ele. Disse o Senhor, jogue-a no chão. Moisés jogou e ela se transformou numa serpente, e Moisés fugiu dela. Mas o Senhor lhe disse, estenda a mão e pegue-a. Moisés estendeu a mão e a pegou, e a serpente na sua mão se tornou numa vara novamente. E disse o Senhor, isto é para que eles acreditem que o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó apareceu a você. Disse-lhe mais o Senhor, coloque a mão no peito. Moisés obedeceu, e quando tirou, ela estava leprosa, parecia neve. Ordenou-lhe depois, agora coloque de novo a mão no peito. Moisés tornou a pôr a mão no peito, e quando a tirou, ela estava novamente como o restante da sua pele. Prosseguiu então o Senhor, se eles não acreditarem em você, nem derem atenção ao primeiro sinal milagroso, acreditarão no segundo. E se ainda não acreditarem nesses 2 sinais, nem lhes derem ouvidos, tire um pouco de água do Nilo, e derrame em terra seca. Quando você derramar essa água em terra seca, ela se transformará em sangue. Disse, porém, Moisés ao Senhor, ó Senhor, eu nunca tive facilidade para falar,
nem no passado e nem agora que falaste ao teu servo. Eu não consigo falar bem. Disse-lhe o Senhor: quem deu a boca ao homem? Quem fez o surdo ou o mudo? Quem lhe concede vista ou torna cego? Não sou eu, o Senhor? Agora, pois, vá, e eu estarei com você, ensinando-lhe o que dizer. Respondeu-lhe Moisés, porém: ah, Senhor, eu peço que envies outra pessoa. Então o Senhor se irou com Moisés e lhe disse: você não tem um irmão, Arão, o levita? Eu sei que ele fala bem, e ele já está vindo ao seu encontro, e ele se alegrará ao vê-lo. Você falará com ele e dirá o que ele deve dizer, e eu estarei com vocês quando falarem, e direi a vocês o que fazer. Assim, como Deus fala ao profeta, você falará ao seu irmão, e ele será o seu porta-voz diante do povo. E leve à mão esta vara, com ela você fará sinais milagrosos. Amém? Vamos orar? Queria que você pudesse fechar os teus olhos. E eu queria que você pudesse continuar meditando nesse texto e pensando nas suas reações mediante os desafios que Deus está te dando e nos dando nessa noite. Vamos orar? Pai, eu queria colocar mais uma vez o nosso coração diante do Senhor. Nós somos a Tua igreja, nós somos Teu povo. Deus, nós colocamos os nossos convidados que aqui estão nessa noite diante do Senhor também. Nós sabemos que o Senhor também tem um plano especial para cada um deles. E nós pedimos, Pai, que o Senhor hoje fale ao nosso coração, que o Senhor ministre, Deus, através da Tua palavra, que o Senhor grave no nosso coração e na nossa mente as verdades do Senhor. Pai, eu quero pedir, Deus, que o Senhor se revele para nós nessa noite. Deus, eu quero que assim como cada irmão que aqui está presente, o Senhor também alcance aqueles que hoje estão ouvindo ao vivo através da internet, ou aqueles que vão receber essa mensagem de alguém. Pai, nós pedimos que o também seja com eles, falando ao coração deles. Pai, em especial, eu quero colocar o André nas Tuas mãos. Pai, o André sofreu um acidente de moto. Deus, ele está se recuperando de uma cirurgia muito difícil na sua coluna. Pai, eu quero pedir, Deus, a ação do Senhor nesse momento, sobre a vida dele, nesse hospital em Canoas. Pai, nós pedimos para que o Senhor haja, colocando a Tua boa mão sobre ele, Deus, trazendo para ele uma recuperação espetacular, uma recuperação espiritual, de tal maneira que ele levante dessa cama, e que ele possa ainda falar do Senhor para muitas e muitas pessoas. Pai, nós pedimos o Teu agir nessa noite sobre nós, em nós e através de nós. Pai, o Senhor conhece as minhas limitações. O Senhor sabe, Deus, aquilo que eu posso e o que eu não posso. Deus, e o Senhor sabe que hoje eu preciso do Senhor mais uma vez. Por isso, Deus, eu peço, por misericórdia, fala com a Tua igreja. Deus, nos leva a nos mover segundo a Tua voz, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, o que está acontecendo aqui na vida de Moisés? Vamos ver o que está acontecendo na vida de Moisés e como ele reagiu. Esse texto mostra, em primeiro lugar, uma ação de Deus e uma reação de Moisés. Deus está desafiando Moisés a servir e Moisés está dando desculpas. O texto diz assim: e se eles não acreditarem em mim e nem quiserem me ouvir e disserem, o Senhor não apareceu a você? Deus está falando com ele. Deus estava falando com Moisés, assim como muitas vezes está falando conosco. Deus estava chamando ele para servir. Deus estava chamando ele para realizar algo para Deus. Mas Moisés estava colocando desculpas e dando desculpas para o Senhor. Ele estava colocando obstáculos para não realizar aquilo que Deus queria que ele realizasse. Olha aqui para mim. Será que nós podemos estar fazendo isso também? Em relação aos nossos dons? Quais são as desculpas ou as limitações? O que você está dizendo para Deus? O Todo-Poderoso Deus. O que você está colocando como desculpa? Pensa isso em relação aos dons. Será que nós podemos estar dando desculpas e colocando obstáculos para o Senhor? Deus está falando conosco como igreja, Ele está nos desafiando a servir, mas muitos de nós estamos dando desculpas e nos negando a abrir o presente que Ele nos deu. Mas agora, o que será que pode acontecer se você nessa noite
decidir abrir teu coração, decidir ouvir a voz de Deus. O que pode acontecer se hoje você abrir o seu coração e decidir andar em fé, confiar no Senhor, andar nas pisaduras de Cristo e se mover diante de uma voz que fala ao teu coração? Eu queria que você pudesse ver um vídeo comigo, escutar uma canção que vai ser ministrada nesse vídeo. Eu queria que você prestasse atenção nessa voz. There's a quiet place that gives me peace when I'm alone with you. There's a hiding place. Your spirit's always there when I'm confused. Yeah, only you can purify. Oh, this food won't ever satisfy my heart. It cries as the deer pants for the water, so my soul needs you, Lord. When thirsty, God, you're the living water, and my soul needs you, Lord. I need you, Lord. I need you, Lord. I need you, Lord. I need you, Lord. Não dá vontade de parar de ouvir, né? Pode bater palma ao Senhor pela vida dela. Gente, essa é a Isabela. Eu estava falando com o pai dela hoje e disse, olha, foi quase um pecado cortar a música pelo meio. Porque esse vídeo ele tem 5 minutos. Então a gente vai disponibilizar esse vídeo depois para você poder ver, junto com a mensagem. Mas essa menina que está cantando é a Isabela. Ela está ministrando o Salmo 42, de Tori Kelly. O Salmo 42 é aquele salmo que fala assim como a corça, anseia por águas, eu anseio por ti. A Isabela resistiu para aceitar, inclusive, a conversão do pai dela, Mário Sá, que está aqui com a gente. Quando o pai aceitou Cristo, ela resistiu fortemente. Mas ela se negou, abriu o coração para Cristo. Mas Deus tem uma maneira carinhosa de tocar a gente. E chegou um dia de Deus tocar no coração da Isabela. E Deus não só tocou no coração da Isabela, como um dia ela abriu o coração para Ele. E ela entendeu que tinha que entregar toda a sua vida para Deus. Todas as suas habilidades consagrar ao Senhor. Ela entendeu que Deus não só estava querendo entrar na sua vida, como também guiá-la e chamá-la para realizar algo com Ele. E ela entregou e consagrou a sua vida para o Senhor, os seus talentos e os seus dons. O que aconteceu na vida dela? Ela está descobrindo o privilégio de não apenas ser atraída pela presença de Deus. Muitos de nós somos atraídos pela presença de Deus. Mas a Isabela está aproveitando e desfrutando do privilégio de andar na presença de Deus, confiando nele. A grande questão é, quanto tempo você precisa para entender que Deus quer usar a sua vida? Quanto tempo você vai demorar para entender essa verdade de que Deus colocou um dom na sua vida, de que Deus quer que você ofereça a Ele toda a sua vida e Ele quer usar você. Deus pode e quer usar a tua vida. Sabe, Deus está ensinando nesse texto que Ele é quem nos dá os meios de servirmos. O texto diz, então o Senhor lhe perguntou, então Deus perguntou para Moisés, o que é isso na tua mão? O que você tem aí?
Deus estava chamando Moisés para entender essa verdade. Deus é quem nos entrega os meios para servir. Em nossa realidade, diante da revelação de Cristo, nós podemos entender o quê? Quem tem Cristo tem pelo menos um dom. A Isabela está terminando o primeiro ano do Equippers College, na Nova Zelândia. E ela diz que está totalmente entregue nas mãos de Deus, para servir no reino dele. E sabe, quando eu estava almoçando com o Mário Sá, e o Mário me mostrou esse vídeo, eu perguntei assim: Mário, de onde vem essa voz? Aí ele disse assim: eu não sei. Eu acho que nem ela sabia que ela tinha isso. Nem ela sabia que ela podia entregar para Deus a sua voz, e Deus podia trabalhar na voz dela, e usar essa habilidade para a honra dele, para ministrar na vida de pessoas. Mas a grande verdade é que ela agora quer usar a vida dela para servir e edificar a igreja do Senhor através da sua voz, através da sua vida, através dos dons que Deus quer dar para ela. Dons que Deus já manifestou na sua vida. Nem ela sabia, nem a família sabia. Mas Deus fez. Então, como é que isso aconteceu? Queridos, a fé em Cristo, ela manifesta em nós os presentes que nós recebemos de Deus. E nos leva a consagrar os nossos talentos e recursos. A fé em Cristo nos leva a manifestar os presentes que recebemos de Deus e consagrar os nossos talentos e recursos. Eu quero ler para você uma história que está escrita no livro Igrejas que Transformam o Brasil. Os autores, eles compartilham uma história que aconteceu na igreja de um deles. Eu queria ler para você essa história. O texto do livro diz assim: tempos atrás, um casal da Cidade Viva, a comunidade que eu, Sérgio, pastoreio, resolveu se mudar de João Pessoa para uma área muito pobre, no meio de um assentamento, na zona rural da cidade de Sapé. Após ganharem do Senhor uma filha, seguida de 2 filhos especiais, Arthur e Flávio, resolveram viver no campo para prover melhor qualidade de vida para as crianças. Lá, eles se depararam com uma triste realidade: a inexistência de água potável no seu sítio, algo que ocorria em quase todo aquele vilarejo rural. Por terem alguma condição financeira, eles resolveram cavar um poço profundo, à procura de água, mesmo sabendo e sendo desestimulados pelas autoridades locais, que afirmavam que a água do subsolo daquela região era toda saloba, ou seja, havia apenas água saloba naquele lugar. Porém, após cavarem o poço, para a surpresa e alegria deles, ao perfurarem a terra, encontraram não só água de excelente qualidade, mas em quantidades inimagináveis. Após alguns dias usufruindo da água, aquele casal, sem nenhuma experiência missionária, continuava a ver seus vizinhos andando em direção ao rio mais próximo para pegar água da única fonte que havia disponível naquela região. Cheios de compaixão pelos pobres dali, resolveram conectar mais um cano à sua caixa d'água e montaram uma extensão até os limites da sua propriedade, por onde passava uma estrada de barro, na qual transitavam seus vizinhos. O casal não somente colocou 2 torneiras do lado de fora do seu sítio, como também fixou uma placa com os dizeres: Jesus, a água da vida. Em razão de tal atitude, as pessoas começaram a parar em frente à casa deles e encher seus baldes e tonéis de água potável. No início, houve até um engarrafamento de jumentos. Tamanha era a quantidade de pessoas que começaram a usufruir gratuitamente daquele ato de amor e misericórdia. Aquela iniciativa serviu de ponto de partida para a construção de um relacionamento autêntico e despretensioso com as pessoas daquela região. O que começou com pequenas conversas junto à torneira foi se tornando e transformando em um intencional processo de aprofundamento relacional. Depois de algumas semanas, cerca de 50 pessoas já se reuniam na casa do Arthur e da Flávia para comer juntos, ampliar aquela amizade surgida de maneira tão sigela. Depois de algum tempo, o Arthur me procurou, a fim de perguntar o que poderíamos fazer naquele lugar em termos missionais. Então combinamos
que ele poderia começar a ensinar a palavra de Deus aos seus vizinhos. Assim, iniciamos um treinamento básico para que o casal liderasse uma igreja extremamente orgânica, que o próprio Senhor estava plantando naquele lugar. Faltava-lhes experiência, mas a intencionalidade nos relacionamentos, regada pelo amor por aquelas pessoas, foi o diferencial para o sucesso do que estava por vir. Desse modo, vencendo aos poucos suas limitações, Arthur e Flávia começaram a cuidar daquele povo, discipulando-os com a palavra de Deus e com a própria vida. Os resultados foram surpreendentes, presta atenção. 4 anos depois, o grupo chegou a um total de 800 pessoas, que celebram a Deus debaixo de uma tenda. Aquela igreja é tão acolhedora, intencional e discipuladora, que já conta com dezenas de líderes formados na própria região. E várias congregações e grupos pequenos que vêm sendo abertos nos últimos anos. Esse número salta aos olhos, quando nos damos conta de que aquele vilarejo conta com cerca de 1.500 habitantes. Termina o autor dizendo, isso significa que, em apenas 4 anos, aquele casal ganhou metade da população local para Jesus. Qual era a experiência deles? O que você tem na sua mão? O que você tem na sua mão? Queridos, em Cristo, recebemos dons para manifestar o amor e o poder de Deus. A palavra de Deus em Efésios capítulo 4, versículo 8, diz assim, e a cada um de nós foi concedida a graça, conforme medida repartida por quem? Cristo. Por isso é que foi dito, que aquele que subiu em triunfo às alturas, levou cativos muitos prisioneiros, e deu dons aos homens. Nesse texto, Paulo está citando o Salmo 68. Não é um texto original de Paulo. Paulo está citando o Salmo 68, onde o salmista está falando de uma ascensão na vida de Moisés. E no texto, em Salmo 68, versículo 18, diz assim, quando subiste em triunfo às alturas, ó Senhor Deus, levaste cativos muitos prisioneiros, recebestes homens como dádivas, até mesmo rebeldes, para estabelecerdes morada. Mas quando eu leio os 2 textos, parece que tem uma diferença grande entre eles. No texto de Salmo diz que Deus recebeu homens como dádivas, inclusive rebeldes. Mas em Efésios diz que Deus deu dons para os homens. O que isso quer dizer? Será que Paulo ele está enganado, ou ele fez uma leitura, uma releitura errada do texto? Eu creio que não. Existe uma explicação para isso. Quando algum texto do Antigo Testamento se refere a algum profeta ou grande personagem do Antigo Pacto de Aliança, é comum que agora esses textos no Novo Testamento eles são aplicados a Cristo. Ou seja, as aplicações antes usadas para outros profetas, como no caso Moisés, agora é feita uma releitura, a partir das boas novas, aplicando esses textos a Cristo, que é o ápice da revelação de Deus. Então, quando Paulo diz, subindo alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens, Paulo não estava traduzindo erroneamente as Escrituras que ele tinha em mãos, mas ele estava seguindo uma interpretação rabínica comum, citando essa passagem. Paulo estava lembrando de uma grande vitória que Deus realizou no povo de Israel, através da liderança de Moisés, quando eles marcham diante do rei Og, e eles derrotam o rei Og, todo o seu povo, e eles conquistam Bassã. Bassã significa cidade frutífera, e depois eles dão essa cidade para metade da tribo de Manassés. Mas quando eles dominam o povo, o texto diz que Moisés sobe ao monte e consagra aquela vitória ao Senhor. E ele consagra todos os ganhos daquela vitória ao Senhor, inclusive homens rebeldes. E depois ele desce, e ele reparte com os homens os ganhos daquela vitória. Em outras palavras, Moisés recebeu dádivas para distribuir entre os homens. E ele consagrou essas dádivas ao Senhor. Essa vitória em Bassã é o que o texto de Salmo 68 está se referindo. Mas Paulo agora
em Efésios capítulo 4, ele está usando o Salmo para dizer que Jesus veio, recebeu homens como dádivas, nós, rebeldes, pessoas que não queriam Deus, inimigos do Senhor, homens que gostariam de continuar vivendo sem a presença de Deus, completamente fora daquilo que Deus quer, mas Jesus nos recebeu como dádivas, mesmo rebeldes, e agora distribui presentes entre nós, para que esses homens agora sejam enviados como presentes ao mundo. E o que isso tem a ver com você, comigo, conosco? Queridos, seus dons, eles foram dados para você como um presente de uma grande vitória que Jesus fez e que realizou no Monte do Calvário. E que a partir dessa vitória de Cristo, você, ao crer nele, colocar sua fé nele, você recebe um dom e uma habilidade para manifestar o poder dele nessa terra e a marca dele nessa terra. Sabe, para concluir, eu queria chamar o Júlio aqui comigo. Deus está desafiando Moisés nesse texto, a servir. Moisés está dando desculpas. Pensa em você. Deus está te desafiando. O que você está fazendo? Deus está ensinando nesse texto que é Ele quem dá os meios para servirmos. Em Cristo nós recebemos dons para manifestar o amor e o poder de Deus. O que você vai fazer a respeito disso? Sabe, nós falamos tantos sobre presentes, que eu gostaria de poder abrir um presente com você hoje. Eu queria pedir para que o presente pudesse entrar hoje. Eu queria ter o privilégio de abrir um presente com você. Vamos ver o que tem nesse presente? Vamos ver um presente bonito, hein? Vamos ver. O que tem aqui? O que será que tem aqui nesse presente? Vamos ver? Vem cá. Filho, você é um presente que o pai e a mamãe recebeu de Deus. A gente olha para ti, filho, e fica imaginando quantas grandes coisas tu vai poder fazer para Deus. Eu sei que essas mãozinhas, elas são tão pequenas hoje, mas se elas se colocarem diante das poderosas mãos de Deus, debaixo das poderosas mãos de Deus, elas vão poder fazer grandes coisas para Ele. Filho, Deus acredita em você. Eu acredito em você. Filho, eu preciso te dizer, todos os recursos que o Pai tem, eles estão disponíveis para que você possa fazer tudo o que Deus quer. Por isso, filho, confia em Deus. Segue Ele. Filho, abraça o caminho que Deus tem para ti. Filho, o Deus que te criou, o Deus que tem um plano, o Deus que tem um propósito para a tua vida, Ele vai estar ao teu redor, Ele vai te guiar, Ele vai ser uma voz forte no teu coração, te dizendo cada passo que você tem que dar. Agora, filho, segue Cristo, obedece a Ele, e seja um presente nessa terra. Eu te envio como alguém que vai ser um presente nessa terra, manifestando o poder de Deus, manifestando a glória dEle, manifestando o amor dEle nessa terra. Então, filho, segue Cristo. Vai, segue Cristo. Sabe, é assim que nós cremos como equipe, que Deus está nos olhando como um Pai amoroso, que nos deu dons como presentes, para que nós agora sejamos um presente para essa igreja de Jesus, e uma manifestação clara para o mundo do amor dEle, do poder dEle e da presença dEle.
É isso que Paulo está falando em Efésios 4:8, quando ele diz que Cristo, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ele está dizendo que tudo aquilo que te prendia não precisa te prender mais, porque Cristo já te deu toda a liberdade para que você se levante dessa cadeira e faça algo nessa terra que tem a marca de Deus, o DNA do Senhor, o DNA dos céus. Deus quer usar a sua vida para a glória dele. Você precisa entender isso. Seus dons foram dados como presentes para que você seja esse presente. Seus dons. Sabe, Moisés, ele decidiu confiar. Apesar das suas limitações, apesar da sua idade, apesar de quem ele era, apesar da sua história. E por isso hoje a gente olha para trás e considera Moisés um dos maiores líderes de toda a Bíblia, porque ele decidiu ouvir, obedecer, parar de se esconder, parar de confiar nas suas limitações e decidir andar por fé, uma fé em Deus. Os homens com as suas histórias registradas na Bíblia, elas estão lá para que você e eu possamos entender como é que devemos viver e como nós podemos viver. Deus está chamando você para fazer algo nessa terra. Deus está convocando você para abrir o presente que Ele te deu e colocar esses dons e essas habilidades diante de Deus e consagrá-las ao Senhor. Tudo o que você é, o que Deus está falando com você e o que você vai fazer a respeito. Eu queria diante disso desafiar você a se entregar como um presente a Deus, porque você é esse presente. A você dizer para Deus: Deus, eu estou aqui. E eu quero oferecer tudo que eu sou, tudo que eu tenho, toda a minha história, toda a experiência que o Senhor deu, tudo aquilo que o Senhor já realizou na minha vida. Eu não quero olhar para a minha idade, eu não quero olhar para as minhas limitações, eu não quero olhar para o que eu não tenho, eu quero olhar para o que eu posso ser em Ti. E eu quero me entregar para o Senhor. Eu quero desenvolver os dons e as habilidades que o Senhor me deu para a Sua glória, para que o Senhor seja exaltado. Eu queria te desafiar a permitir Deus surpreender você. Eu queria te convidar. Se Deus está falando contigo e você quer experimentar um caminhar com Deus, onde você é esse presente nessa terra, se a tua saúde permitir, eu queria te convidar a te ajoelhar e a te prostrar diante desse Deus. E eu queria que a gente juntos pudéssemos fazer essa oração de consagração, de oferecimento, dizendo para Deus: Deus, eu estou aqui. Eu nem sei direito o que isso significa, mas eu entendo que um dia eu aceitei Cristo na minha vida, e eu abri o meu coração para Ele. Fala para Ele isso. Deus, eu estou aqui, eu quero descobrir porque o Senhor me criou, eu quero descobrir a habilidade que o Senhor me deu, e eu quero colocar ela em ação para a Tua glória, para que Teu amor não pare em mim. Eu quero não mais viver de maneira egoísta, apenas recebendo algo, mas eu quero agora ser um presente para essa terra. Eu quero realmente tomar riscos, eu quero realmente me colocar diante do Senhor e confiar na Tua voz. Eu quero de uma maneira muito especial dizer para o Senhor que eu não confio mais em mim, mas eu confio no Senhor, e eu ofereço ao Senhor as minhas habilidades, eu ofereço ao Senhor o que eu tenho, eu ofereço ao Senhor o que eu sou, eu ofereço ao Senhor o presente que o Senhor me deu, o dom que o Senhor já manifestou em mim, e eu peço: Deus, me usa para a Tua honra e para a Tua glória, me usa de uma maneira que todos possam ver que o Teu nome está cravado no meu coração e na minha vida e na minha história, de tal maneira que as pessoas saibam que existe um Deus na minha vida e que Ele se chama Jesus, o Senhor dessa terra. Eu quero te convidar a dizer para Deus: eu me ofereço ao Senhor, Pai, eu me ofereço. Deus, recebe a oração de cada um de nós. Deus, eu sei que o Senhor quer usar essa igreja. Deus, eu sei que o Senhor ama cada pessoa aqui. Eu sei que se qualquer pessoa que hoje é nosso convidado chegou aqui
e ele abrir o coração e dizer: eu quero Jesus como Senhor da minha vida, o Senhor não só vai recebê-lo, como o Senhor vai colocar um presente na sua vida, dando para ele direção e um propósito maior do que só viver 80 e 70 anos. Pai, então recebe cada pessoa aqui nessa noite e usa-nos, Pai, para a honra e glória do Senhor. Sonda o nosso coração e manifesta o Teu amor e o Teu poder em nossas vidas, Pai, para a honra e glória do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Amém.